Glória a Deus. Como de sempre, fala com o irmão aí, fala, irmão, Deus é bom. Interage aí com o irmão que está do lado. Você já deu Pai do Senhor para o irmão que está do seu lado aí? Daí, fala aí, Pai do Senhor, irmão. Da direita, Pai do Senhor com da esquerda. Fala, você é bem-vindo aqui nesse lugar. Fala assim, calma o coração que agora nós vamos ouvir uma ministração bem rápida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que noite maravilhosa que nós vivemos até aqui, Senhor. Que noite com a sua presença, nós vemos vidas batizando, filhos, Pai. Pai, nós vemos como o Senhor trabalha, Pai, em família. Como o Senhor resgata, Pai. Resgata pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito em nós, o Senhor tem feito nesta igreja. Vidas se entregaram ao Senhor. Pai, então que o Senhor continue falando conosco por meio da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Quem não me conhece, sou o pastor Willer, compartilhar uma palavra com vocês sobre oração nessa noite, amém? E eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Enquanto você abre, querido, sabe, eu tenho entendido que a transformação, e eu até falei um pouco disso lá na mesa, lá no grupo, lá em casa, 2 quinta-feiras que nós voltamos, eu ministrei mais ou menos dentro desta palavra lá. E eu quero trazer para vocês hoje. Deixa eu colocar aqui para não voar. Amém? Então, querido, quando nós entendemos que a transformação interna, quem transforma pessoas, não é uma ação humana. Perdão, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 9. Então, querido, quando nós entendemos que a transformação do interna, a transformação do homem, é uma ação de Deus, nós entendemos e deixamos essa compulsão de querer transformar as pessoas. Porque nós entendemos que é algo que vem do Senhor. Quem endireita as pessoas é o Senhor. Quem trabalha no coração do homem é o Senhor. Então nós vamos falar de oração nessa noite. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Até aqui é o suficiente. Então ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Quem transformou? Eu posso semear a palavra, e nós vamos semear, e nós vamos regar, mas é o Senhor que vai fazer dentro de você, querido. Então a oração, e eu quero falar de uma oração, está voando aqui os papéis, fica quieto. Eu quero falar de uma oração perseverante. Porque a oração perseverante, querido, é o lugar onde o Senhor pode trabalhar em você. A perseverança na oração é o lugar onde o Senhor pode transformar. É na prática da oração, querido, que experimentamos a transformação. Mas o que você tem que entender nessa noite, que a transformação por meio da perseverança em oração, ela ocorre em curto, médio e longo prazo. Tem coisa que o Senhor pode fazer hoje. Tem coisa que o Senhor pode fazer amanhã, daqui uma semana. Tem coisas que o Senhor vai fazer daqui a um ano. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele vai transformar. Porque Ele fala que Ele dá o crescimento. Então, querido, enquanto você entra na oração, na disciplina da oração, é o lugar onde algo pode ser feito na sua vida. Quando você entende que orar, entregar a sua vida, falar com o Senhor, depender do Senhor, é neste lugar que o Senhor pode transformar a sua vida. E sabe, querido, o que mais importante ainda que eu entendo, de que começar uma oração, de iniciar uma vida de oração, é permanecer nela. É permanecer constante na oração. É permanecer constante na leitura da palavra. Não só um dia, mas todos os dias. Porque, querido, é neste lugar que nós vamos experimentar a transformação que a gente tanto busca. E, querido, uma coisa é fácil, uma coisa é clara, não é fácil, é clara.
dificilmente nós começamos uma vida de oração. Dificilmente. Mas facilmente nos enganamos e paramos de orar. E o resultado disso é esfriamento na fé, é a ausência de poder de Deus, é a ausência de transformação, é o desânimo, é a falta de fé. Porque nós dificultando, às vezes não iniciamos, e às vezes quando iniciamos nós paramos, e nós vemos isso o quê, querido? Essa reflexão. Porque quem ora, toma posse da força do Senhor. Quem ora, experimenta do Senhor. Então, querido, a verdadeira oração, a oração perseverante, a vida de oração, ela cria vida, ela muda a vida. A oração é a principal via usada pelo Senhor para te transformar, para me transformar. Abre a sua Bíblia em Ezequiel 47, versículo 2 e 6, versículo 2 ao 6. Ezequiel capítulo 47. Nossa, hoje quase não está saindo. Capítulo 47, versículo 2 ao 6. Eu estava aqui em oração no sábado, pela manhã. E você sabe que tem oração praticamente todos os dias na igreja. Então você não pode ficar de fora, amém? Coloque seu nome e venha orar, irmão. E eu estava em oração aqui no sábado pela manhã. Veio eu e a Brena. E o Senhor começou a falar comigo sobre esse texto aqui. Sobre esse rio que flui. O rio que vai fluindo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração nesse sábado pela manhã aqui. Falando, é a oração. Isso é a oração. Mas fala assim, ó. Ezequiel 47, versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mas ele continuou. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mas ele continuou e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E ele continuou, mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Sabe, querido, então nós vemos o seguinte. O Senhor falou algo no meu coração. Ele começou um processo, como o Senhor falou, começou um processo de oração. E aí ele começou a experimentar de águas que davam no tornozelos. Mas aí ele decidiu perseverar na oração perseverante. E aí ele começou a experimentar de águas que davam nos joelhos. Mas ele decidiu perseverar na oração. E aí ele começou a experimentar águas que davam nos lombos. Mas ele decidiu perseverar na oração. E daqui a pouco era um rio tão profundo que tinha que atravessar a nado. A oração é isso, irmão. Quanto mais você buscar, mais água vai ter para você mergulhar, irmão. Mas talvez você se contenha com a água que dá no tornozelo. Você orou um dia e falou, já deu, né? Top, já foi. Não, mas o Senhor assim, persevera. Tem mais 1000 côvados aqui para você. Persevera, tem água que dá no lombo. Persevera, tem água profunda, tem rios para você. Tem lugares que você pode experimentar no Senhor, mas você precisa perseverar, irmão. Você precisa perseverar. E sabe o que é o mais interessante, querido, disso? No versículo 12, do mesmo capítulo 6, fala assim, ó, no versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento,
e as suas folhas de remédio. Sabe o que o Senhor falou no meu coração, querido? Que o rio da oração, você vai começar a fluir nele, e por onde você passar, você vai gerar frutos. Por onde você passar, você vai ser resposta de oração para alguém. Para onde você passar, querido, você vai ser remédio para alguém. Esse é o resultado de quem ora. Quem ora sempre vai ter uma palavra. Ele vai ter uma palavra para declarar, ele vai ser cura. Por quê, querido? Porque ele começou a experimentar as águas que estavam no tornozelo. E hoje ele mergulhou. E ele é o rio. E ali na lateral do rio, começa a fluir árvores bonitas, árvores frutíferas. E aquele fruto daquela árvore, ele alimenta alguém. Ele fala que das folhas, ele traz cura. Imagine, querido, no rio, você entra todo machucado, e lá você é curado. E como diz aí, e da sua ferida, sai poder para curar alguém. Talvez você encontre alguém que está numa mesma situação que você venceu. Você venceu. E você encontra essas pessoas e você vai falar assim: eu venci isso. E eu quero dar uma palavra de esperança para você. Então, querido, eu quero te desafiar a perseverar na oração. E como esse rio falou no meu coração, porque João 7,38 vai falar assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Então é um rio, irmão. Quem crê em mim, vai fluir um rio de dentro de você. Mas não pare com a água no tornozelo, irmão. Mergulhe. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai abrir. Persevere. E sabe, querido, eu tenho orado ao Senhor. Orado, pedindo ao Senhor, para que o Senhor venha fazer, querido, na minha vida, no meu dia a dia. Porque quando nós falamos de oração perseverante, nós não podemos deixar de falar de Jesus Cristo, amém? Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Marcos 1, 34. Marcos capítulo 1, versículo 34 e 35. Marcos 1, versículo 34 e 35, fala assim, ó: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para o lugar deserto e ali orava. Então aqui é Jesus, querido, curou doentes, curou enfermos, expulsou demônios. Irmão, se fosse um culto como esse, poderoso, querido, imagine esse culto nessa noite. Enfermo curado, demoniado, liberto. Aí terminasse o culto e nós experimentássemos da presença de Deus. Talvez o natural daqui é a gente sair aqui e comer uma pizza. Mas olha só o Jesus, irmão. Depois de um culto poderoso de expulsar demônio, de curar enfermo, Jesus, tendo se levantado de alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Porque o que eu entendo, querido, que a nossa oração não é somente para que a gente possa ser usado por Deus, mas a nossa oração é para que nós tenhamos vida de Deus. Não é só experimentar de um demônio expulso, do enfermo curado, sim, isso é tremendo, mas é vida. É segunda-feira, irmão, é terça, é no trabalho. Então, querido, eu não oro somente para isso. Senhor, me usa, Senhor. Sim, Senhor, me usa. Me usa na minha vida comum quando eu for para o trabalho, que eu seja uma bênção naquele lugar. Senhor, me ajuda a ser um bom pai. Então eu tenho entendido que talvez o extraordinário seja o mais comum possível, irmão. E às vezes nós queremos o Senhor só para grandes coisas, mas o Senhor quer você no dia a dia, na sua vida com Ele. Você ser usado no seu dia a dia.
inspirando você nas melhores decisões diárias, no seu relacionamento na sua casa, no relacionamento com o seu trabalho, nas suas melhores decisões. Quando você for decidir alguma coisa importante, você vai estar mergulhado no rio do Senhor e você vai ser inspirado a tomar a melhor decisão. E não vai ser algo talvez extraordinário, que você vai sentir um poder, vai arrepiar. Não, mas o Espírito Santo vai estar dentro de você. E você vai ouvir a voz dele, vai ser guiado por ele, e vai ter atitude diferente. Porque você é inspirado pelo Senhor, querido. Então, querida, a minha oração é: Senhor, me ajuda na minha vida diária, na minha vida comum diariamente. Senhor, na minha segunda-feira, quando eu for trabalhar, quando eu chegar no meu trabalho, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me inspira. Senhor, me ajuda a ensinar os meus filhos no teu caminho, Senhor. Me ensina, Senhor, a ser um bom pai, me ensina a ser um bom marido, me ensina a ser um bom empregado. Me ensina a ser um bom patrão. Me ensina, Senhor, na minha vida comum diária, nas minhas melhores decisões. Então, querido, nós entendemos isso, que esse rio que vai fluir, ele flui para o extraordinário do Senhor, para os milagres, mas ele flui também, querido, para a normalidade da vida, para o dia a dia. Por isso que a oração é perseverante. Perseverante. E guarde isso no seu coração. Se você perseverar, sempre vai ter mais. Se você perseverar, sempre vai ter mais. Então, querida, a oração perseverante, você perseverar em oração, ela nos leva a uma nova etapa. A nova etapa de, em vez de sermos servidos, você vai falar assim: eu estou pronto para servir. Uma nova etapa, irmão, talvez você falar assim: ei, ora por mim. Não, aí Deus te leva assim, falar assim: eu posso orar por você? Eu posso fazer uma oração por você? Talvez, querido, você não vai ser aquela pessoa assim, que alguém vai te ligar: e aí, vamos no culto? Você tem que ir no culto. Mas aquele que está mergulhado na oração, ele vai falar assim: eu vou ligar para alguém para ir para o culto, porque eu sei que vai ser poderoso, porque eu estou em oração, querido. Sabe, querido, porque o desafio, eu ouvi um podcast essa semana, o desafio, querido, não é ter filhos. Acho que quem falou foi até o Douglas Gonçalves, não é ter filhos. Filhos, talvez numa noite de prazer tenha um filho. O difícil é formar um pai. A formação de um pai que é difícil. E talvez isso leve a vida toda. Então, querido, ter um filho é bênção. Um filho de Deus. Mas Deus quer te enviar. Porque isso ele falou: ide. Ele trouxe o ide para mim, ele trouxe o ide para você, Marcos 16. Então, querido, não é só encher a igreja. É o que nós vamos enviar através da igreja. É o que eu vou enviar na segunda-feira. Quem trabalha no plano aí? Quem trabalha no plano, levanta a mão aí, trabalha no plano. Então, olha o tanto de gente que vai para o plano amanhã. Os meus braços não chegam lá, mas você vai chegar lá. E você vai chegar lá cheio de Deus para dar uma palavra. Eu me lembro um dia desse, querido, uma irmã lá do trabalho, ela teve que fazer uma questão de uma cirurgia para ter um neném, enfim. Só que ela parou lá no meio da sala e falou assim, ela me chama pastor, ela fica brincando: pastor, eu não posso ir para São Paulo, fazer todo o tratamento lá da criança, se você não orar por mim. E a sala, irmão, lá onde eu trabalho, é aquele abertão assim, com um monte de baia, sabe? Falei: eu não posso ir. Foi verdade, vamos orar. E eu tive que levantar lá e orar com ela e abençoar. Mas isso não é porque ela é o pastor, não, irmão. Até que eu brinquei esses dias, pastor, no céu não tem pastor, né? Tem ovelha. Tem ovelha. Só o pastor dos pastores lá. Mas lá todo mundo é ovelha. E ele vai chegar, Inak, chegar lá na Neo Energia, o irmão falar assim: Inak, cara, deu um problema na minha família. Não, eu vou ligar para a pastora Ilma, para ela vir aqui. Não, eu vou orar por você.
Não, eu estou com um problema, agora vamos chamar o pastor. Não, a gente pode chamar o pastor, mas estou com um problema aqui. Não, você vai fazer a oração. Você vai abençoar. Você vai liberar uma palavra poderosa, irmão. Por quê, querido? Porque você perseverou em oração. Só por isso. Você perseverou. Você buscou as águas que davam no tornozelo. Você buscou as águas mais profundas. Você perseverou em oração. E sabe, querido, eu tenho falado também lá na mesa sobre um posicionamento, sobre a responsabilidade. Abre a sua Bíblia, Ezequiel 22. Eu até mandei no grupo de homens esse texto. Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 30 e 31. Ele vai falar assim, ó, Ezequiel 22, versículo 30 e 31. Olha só que interessante. Busquei entre eles. Quantos homens? Vários? Não, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor, os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. E isso bateu tão forte no meu coração, porque eu fiquei perguntando, meu Deus, se tivesse um homem posicionado, uma mulher posicionada, em favor daquela terra, não tinha derramado a indignação do Senhor. O fogo do Senhor não tinha consumido aquele lugar. É como, querido, se derramasse tudo aqui. Estou destruindo todas as casas. Aí realmente chega na sua casa. Aí ele fala assim, não, essa aqui eu não posso. Por que eu não posso? Porque tem alguém na brecha lá por ela. Tem um joelho dobrado dentro daquela casa. Tem alguém que decidiu colocar na brecha uma autorresponsabilidade. Uma responsabilidade que eu não posso transferir. Eu não posso transferir a responsabilidade. Eu sou pai da Lara, então eu tenho que orar pela Lara. Eu sou esposo da Brena, então eu tenho que orar pela Brena. É algo que eu não posso transferir porque é uma responsabilidade minha. E eu decidi colocar na brecha. E eu quero que às vezes, que quando vier a destruição, ele ache um joelho dobrado lá em casa. Ele vai falar assim, não, essa eu não posso. Essa eu não vou destruir. Esse casamento, como que eu vou destruir esse casamento se tem alguém dobrado lá de joelhos? Como que eu vou destruir esse filho se tem alguém, uma mãe intercedendo por ele, irmão? Então, querido, é um tempo de autorresponsabilidade, de posicionamento pela sua casa. Eu não estou nem falando ainda no âmbito da igreja, estou falando da sua casa. Dessa pessoa que você ama aí. Do filho, parente, esposa, não sei, pai, mãe. Mas, querido, se hoje fosse cair uma destruição na sua casa, talvez se ele olhasse para a sua casa e achasse, não, essa eu não posso destruir porque tem alguém na brecha. Você estaria na brecha, irmão. Você estaria perseverante em oração. Ou você é daquele que espera acontecer para depois com esse Senhor, onde você estava. Mas, querido, a palavra de Deus nos fala aqui, que eu até anotei, nem ia ler, mas Hebreus 4,16, fala assim, ó, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele fala assim, chegai perto de mim, porque você, quando precisar, você vai achar socorro. Você vai achar socorro do céu. Você vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Eu conversava com uma pessoa esses dias, eu falei, meu irmão, o que seria de nós se não fosse o temor ao Senhor? O que seria de nós se não fosse o temor ao Senhor? Se nós não temesse ao Senhor, que nos faz permanecer firme, querido. Então, querido,
Eu te faço um convite nessa noite. Se coloque na brecha pela sua casa. Se coloque na brecha pela sua família. Se coloque na brecha pelos seus filhos, pelo seu casamento, irmão. Não espere isso de mim. Não espere isso do pastor. É responsabilidade sua, em primeiro lugar. Não que nós não oramos, porque quando nós estamos aqui orando nesta igreja, nós estamos abençoando as famílias. Senhor, abençoa os casamentos. Senhor, abençoa os jovens dessa igreja. Senhor, abençoa as mulheres, abençoa a rede de homens. Sim, nós estamos aqui batalhando, querido. Mas parece que a nossa batalha é de fora, não é para dentro. Mas quando você está lá dentro, a sua batalha é de dentro para fora, irmão. Você está dentro. Você pode levantar a mão lá na sua casa e falar: meu Deus, essa casa é uma bênção. Deus, muda essa casa, muda essa família. Muda o meu filho. Muda o meu casamento. Você pode fazer isso como se estivesse na igreja, porque você é a igreja, irmão. Você precisa acreditar nisso. Você precisa entrar nessa batalha pela sua casa, nesse posicionamento. Eu li uma frase, na verdade eu ouvi uma frase essa semana, e eu anotei, eu vou ler ela para vocês. Ele fala assim, ó: se você quer ter sua cidade limpa, comece varrendo a porta da sua casa. Porque os covardes são aqueles que reclamam de tudo, mas não são capazes de fazer aquilo que podem fazer. Então não espere que grandes coisas aconteçam, se você não é capaz de dar o primeiro passo que lhe cabe. Microações que geram macro qualidades. Então ele está falando assim: não espere grandes coisas se você não faz a primeira coisa. Não espere mergulhar no rio de Deus se você não colocou nem o tornozelo. Talvez o tornozelo já esteja até avançado. Talvez se você nem deseja isso. Se você nem deseja isso. Mas eu te garanto que se você desejar, você vai achar. Porque o que sustenta a nossa fé não pode ser publicado no Instagram. O que sustenta a nossa fé não é o que está nas redes sociais. Não se impressione, irmão. Não se impressione. O que sustenta a nossa fé ninguém está vendo. Eu não estou vendo a sua, você não está vendo a minha. Você não está vendo se o rio está fluindo no meu coração. Eu não estou vendo o rio. Mas você sabe se existe esse rio dentro de você. Você sabe em qual nível de oração você está hoje. Então, querido, eu te desafio nessa noite. Se coloque na brecha. Creia no Senhor Jesus. Querido, o mundo está correndo para um lugar onde está muito distanciando o cristianismo. Ou você parece hoje, ou você é cristão, ou você é outra coisa, né? Não parece que hoje está muito claro isso, o posicionamento diferente que a igreja, que todo mundo está pedindo da igreja, a santidade. Então, querido, existe uma brecha. E eu quero que você esteja nela. Eu preciso que você persevere nela. Se você quer realmente uma mudança, se você quer realmente a sua vida restaurada, mudada, você precisa entrar num ambiente de oração. Nesse ambiente onde vai ser transformado. E foi tão engraçado que nós estávamos aqui sábado, e em oração, e a Brena veio comigo, e eu comecei a anotar um monte de coisas, né? Porque Deus estava falando no meu coração sobre esse texto. E normalmente essa palavra, ela tem vários textos de vários lugares, porque eu juntei aquilo que o Senhor vem falando ao meu coração e coloquei numa palavra só. E aí eu estava na manhã, já ia dando 8h45, e eu anotando as coisas, o Senhor ali ministrando no meu coração, e eu anotando em cima do texto. Aí a Brena: e aí, vai orar não? Eu falei: mas calma, Deus está falando aqui. Vai orar não? Eu falei: vamos agora interceder. Mas o Senhor estava falando, irmão, o coração. O meu desejo, querido, é que você ouça a Deus. Antes de ouvir, sabe? Você pode me ouvir aqui, mas o meu sonho é que você ouça a voz do Senhor. É que o Senhor venha assim falar assim: Dânio! Você falar: conheço essa voz. Meu Deus, é poderoso, né, Dânio?
Ele fala assim, Cássio. Eu disse, pera, essa voz eu conheço. Ele fala, Anderson, lá em Brasília, né? Anderson, essa voz eu conheço. Espera, Senhor, espera, calma. Querido, eu já vim, eu me lembro que um dia eu estava vindo do plano para casa. E a gente coloca uma canção e você tem que aproveitar os momentos. Talvez a sua vida é muito corrida e você está sempre cercado de pessoas. Mas talvez no momento você indo trabalhar, coloque uma canção. Chegou do trabalho, coloque uma canção, abra a sua Bíblia. Eu estava vindo do plano. E aí a gente coloca aquela música alta, sabe? E solta aquela voz poderosa da adoração. Não é assim, Amarão? Aquela voz poderosa da adoração que eu solto lá no carro. Um é quando o trânsito para, né, irmão? Um cara para do seu lado. É bom que você já evangeliza. Mas, irmão, eu estava ali olhando o Senhor, cantando, louvando ao Senhor. Eu já me senti um ministro de adoração. E o Senhor começou a falar no meu coração, querido, algumas coisas. Eu falei, moço, eu vou ter que parar esse carro. Parei o carro. E fui anotar o que o Senhor estava falando. Porque Ele fala, irmão. Querido, Deus fala. Acredite nisso, Deus fala. Irmão, e acredita, Ele não fala só com pastor, não. Ele fala com ovelha. Quem é ovelha aí? Então Ele vai falar com você, irmão. Ele vai falar no seu coração. Então se você quer uma transformação, querido, nessa noite, se coloque no ambiente de oração e persevere na oração. Cadê o ministério de louvor? Pode subir aqui. No ambiente de oração, querido. É nesse ambiente que a sua vida pode ser transformada. É na perseverança. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Comece a colocar, a ver, a imaginar aí a sua família. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos.